E uma coisa que eu aprendi com os meus líderes é que Deus, ele fala. E eu falava, mas como que Deus fala se eu oro e não ouço a voz dele? E eles falavam, Deus fala. E muitos de nós caímos no erro de orar o Pai Nosso de manhã e o Pai Nosso à noite, achando que Deus vai responder algo. Deus, ele sempre fala. Deus, ele sempre fala com o povo. Mas o que o povo precisa fazer para reconhecer a voz do Senhor é afinar os ouvidos, lendo a palavra, porque através da sua palavra ele fala conosco. É afinar os seus ouvidos na oração, quando você orar, você fechar sua boca e esperar que ele fale. O que a humanidade precisa é de mais intimidade, buscando na palavra dele. Por isso que se chama palavra, porque ele está falando. E desde os tempos passados, Deus sempre quis se revelar ao seu povo. Mas o povo, apesar de ver milagres, ainda assim optava em não buscar conhecer a Deus. Mas um homem no meio desse povo chamado Israel, um homem chamado Moisés, um homem que eu admiro muito na Bíblia depois de Jesus, lá em Êxodo 33 vai nos revelar algo. Êxodo 33, versículo 12 ao 14. Diz assim: então Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste que enviarias comigo. Declaraste: eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. Versículo 14. Diz assim: o Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. No versículo 12, na verdade no versículo 13 diz assim: se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos. Então um homem chamado Moisés, que viu Deus fazendo um milagre no Egito, um homem chamado Moisés, que viu Deus realizando prodígios e maravilhas. Eu acho que Deus, na verdade, ele já fez tantos milagres assim, mas em Êxodo foi um dos lugares que Deus mais fez milagre na terra. E se esse homem chamado Moisés, que viu tantos prodígios e maravilhas acontecendo, ainda assim pede para que Deus o revele o seu caminho. Por quê? Porque Moisés estava indo profundo. Moisés não queria só ver os milagres de Deus. E no versículo 15 ao 17 diz assim: então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue do teu povo e eu de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que você me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Então, em primeiro lugar, Moisés pede para Deus conhecer o caminho dele. E em segundo lugar, no versículo 15, Moisés pede para que Deus o acompanhe ele e o seu povo. Isso depois de Deus ter feito tantos milagres.
Moisés não está desafiando a Deus aqui. Moisés está indo mais profundo. E no versículo 18, uma das passagens que eu mais acho fantástica na Bíblia é esse versículo. Volta no versículo 17, por favor. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: então peço que me mostre a tua presença gloriosa. Em outras versões você verá que Moisés está dizendo: então, se o Senhor irá conosco, eu peço, mostra-me a tua face. E Moisés, eu digo que ele é um homem muito atrevido, um homem que ama tanto a presença de Deus, que ele não se contentou com Deus fazendo milagres, não se contentou com Deus caminhando no meio do povo, não se contentou em ver o caminho do Senhor, mas ele quis ir mais profundo ainda. Moisés pede para ver a face do Senhor. E o que falta para a nossa geração hoje em dia é ir mais profundo como Moisés foi. O que falta para a nossa geração hoje é mais intimidade com o Senhor. Nós precisamos desejar a face do nosso Senhor, porque foi para isso que Ele nos criou. Deus não nos criou apenas para orarmos o Pai Nosso de manhã e à noite. Deus não me criou, Deus não te criou para apenas ser líder de um evangelismo. João, Deus não te criou apenas para ser líder da intercessão. Flavião, Deus não te criou apenas para ser líder do louvor do Flame. Deus não criou eu e a Adriele apenas para ser co-líderes do Flame. Deus não me criou para ser um baixista. Deus não criou ninguém para fazer. Deus nos criou para se revelar a nós. Porque Ele é um Deus de intimidade. Ele é um Deus que ama intimidade com o ser humano. E foi para isso que eu e você fomos criados. Nós podemos e nós devemos servir na casa do Senhor. Mas não foi apenas para isso que nós fomos criados. Nós nascemos para conhecer ao Senhor. Sabe uma passagem que eu admiro muito? Eu vou falar o que Deus quer falar agora. Não vou continuar não. Uma passagem que eu admiro muito é quando Enoque está caminhando com Deus. Lá em Gênesis. Uma das passagens que eu mais admiro. A Fernandinha está ali, ela era da minha célula, ela sabe disso. Toda vez que eu falava de algo, de presença do Senhor, eu falava disso. Eu admirei tanto Enoque nessa passagem de Gênesis, que diz: e Enoque caminhou com Deus e já não foi mais achado, porque Deus o tomou para si. Foi para isso que Deus nos criou. Para caminharmos com Ele. Deus não nos criou para ter uma vida qualquer por aí. Deus não me criou para ficar bebendo, para me prostituir e depois ir lá e pedir perdão e tá tudo certo, tá combinado, eu continuo assim. Porque Ele morreu por uma cruz, Ele me ama, então eu vou continuar do jeito que eu tô. Não foi para isso que Ele nos criou. Deus nos criou para termos intimidade com Ele. E uma experiência que eu tive e eu queria contar para vocês. Uma vez estávamos a igreja aqui era um pouco diferente, tinha uma parte que era fechada aqui. Estávamos eu e um pessoal do Flame. E eu nunca vou me esquecer desse dia. Nós estávamos orando ali e uma menina começou a sentir dor na barriga. E então nós continuamos a interceder e aquela dor passou. E então o Marílio falou: vamos lá para a salinha do Ministério Infantil. E foi uma das melhores experiências que eu tive com o Senhor. Nós começamos a orar naquele lugar. Alguns começaram a orar em línguas. Outros começaram a profetizar. Outros começaram a orar um pelos outros. E eu fiquei chapadão no Espírito Santo. Eu literalmente comecei a dar risada sozinho. Eu não sabia o que eu estava fazendo ali.
E eu nunca vou me esquecer dessa presença que teve nesse dia. Eu nunca vou me esquecer dessa experiência que eu tive com o Senhor. Eu vou expor mesmo. O Rafael foi orar pelo Lucas, relou no Lucas, simplesmente caiu no chão. Por que isso aconteceu? Porque nós estávamos desejando ver a face do noivo. E quando nós buscamos Ele face a face, meu irmão, Ele se revela. Cara, que presença boa aquele dia. Eu lembro dos tempos passados, onde eu e um pessoalzinho do Flame, das mais antigas, nós íamos na casa do Ítalo e nós fazíamos comunhões. E a comunhão não era apenas conversa, mas tinha louvor. E quando nós fazíamos louvores, nós apenas começava um tocando violão, sempre era o Flávio, eu vou expor também. O Flávio sempre ficava com o violão e tocando, e aí eu chegava, e aí chegava o Rafael, e aí chegava outro. E então nós começávamos a adorar. Era uma comunhão de pipoca e suco, não tinha mais nada, não tinha pizza, não tinha nada de luxo. E por que nós íamos? Porque nós desejávamos a presença do Senhor. E naquele lugar, onde nós começávamos com 2, 3 pessoas, que tinha um monte em volta, as pessoas iam se chegando, deixavam as pipocas de lado, o suco de lado, e nós começávamos a chapar no Espírito. E Deus se revelava, e Deus se revelava, e Deus se revelava. E Deus trazia profecia sobre nós, e Deus falava algo sobre nós. Deus se revelava porque nós tínhamos fome e sede dEle. Nós não ficávamos orando de manhã ou à noite e continuávamos com a mesma vida. Deus sempre transformava algo em nós. E quando chegava no sábado, isso era sábado à noite, quando chegava no outro sábado no Flame, o Flame estava cheio. Por quê? Porque nós desejávamos a face do noivo. Cara, tanta experiência que eu já tive com o Senhor, meu amigo. Eu poderia ficar a noite toda contando aqui. Mas foi algo que eu vivi com o Senhor. Cada um tem a sua intimidade com Ele. Não adianta você vir para um culto achando que uma pessoa que está pregando aqui vai falar algo e vai simplesmente transformar sua vida e você vai mudar de uma hora para outra. Não é isso. Tudo bem, quem está aqui é usado por Deus, creio eu. E a sua vida pode transformar, mas se você não continuar caminhando com o Senhor, buscando Ele face a face, meu irmão, você vai se esfriar. Quantos já não caminharam comigo e hoje eu vejo, uma virou satânica, o outro virou um bandista, o outro virou prostituto lá, não sei aonde, porque se esfriaram. Se nós não botarmos lenha no fogo, nós vamos se esfriar. A palavra de Deus diz em Mateus 24:14, 24:13, que o amor de muitos se esfriaria. Nós precisamos desejar a face do noivo. Nós precisamos mudar a nossa vida de oração. Eu falo de mim mesmo. Toda vez que eu lembro das experiências que eu tive com Deus, eu falo, Senhor, que bom foi aquilo. Mas Ele me traz a memória, que é vivendo de glória em glória. Não adianta eu desejar algo do passado. Eu tenho que viver algo novo com Ele. Se você viveu algo novo com o Senhor, glória a Deus. Algo bom com o Senhor, glória a Deus. Mas Ele quer se revelar de uma forma diferente nessa noite. Não adianta ficar simplesmente desejando aquilo que você já viveu, já passou, é passado. Você precisa desejar algo novo do Senhor. Mas Ele só vai se revelar a partir do momento que você buscar Ele de uma forma diferente. O nosso Deus não é o Deus de costume. O nosso Deus é um Deus de intimidade, meus irmãos. É por isso que Ele cria Adão e Ele descia no jardim do Éden todo dia. Toda virada da tarde para a noite Ele ia no jardim, simplesmente para falar com Adão e Eva. E aí, Adão, como foi os animais aí? Foi bom. E aí eles conversavam. E aí, como tá o fruto aí que você não pode comer? Tá ali, Senhor, não come ainda não. Creio eu que eles batiam um papo, com certeza. Porque Deus ama isso. Quantas vezes eu já não orei o Pai Nosso de manhã e eu passei o dia inteiro, eu não gosto de falar palavrão, mas o dia inteiro me sentindo frio. Apesar de não fazer coisas erradas, eu me sentia frio. Porque eu não botava lenha no fogo. Eu não lia a palavra. Como que eu quero me manter com a chama acesa
dentro de mim se eu não coloco lenha no fogo? Sabe, pra quem me conhece, eu falo e não tô nem aí não, eu gosto muito de política. E eu sou um cara encrenqueiro, hein? Pra quem me conhece sabe. Mas não adianta eu ficar falando de política se eu não oro pela política do Brasil. Não adianta eu falar que ideologia de gênero é errado, eu falo mesmo, não tô nem aí. Homem nasce homem, mulher nasce mulher, já era. Não adianta eu simplesmente ficar postando em rede social se eu não oro por isso. Não adianta eu querer ver o meu país mudado pela glória do Senhor se eu não oro por isso. Esses dias eu entrei no Instagram e falei, não, vou colocar uma caixinha de perguntas aqui. E uma pessoa me perguntou assim, qual é o seu sonho espiritual? E eu simplesmente coloquei uma foto de um evangelismo nosso e eu disse, ver essa geração sendo transformada pela glória de Deus. Só que depois que eu postei isso, veio no meu coração assim, quantas vezes eu orei por essa geração? No meu dia a dia, quanto tempo eu passo orando por essa geração? Porque simples palavras bonitas, todo mundo gosta e cria um oba-oba por aí, mas ser transformado somente se nós buscarmos a face do nosso noivo. Eu não sei você, meus amigos, mas eu quero mudar a minha vida. Eu quero passar a desejar a face do meu noivo. Lá em Jó, para encerrar, Jó 42, versículo 5. Diz assim, Jó 42, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vi com os meus próprios olhos. Jó, todo mundo conhece Jó, tenho certeza disso. Quando alguém vai falar de um homem que permaneceu firme, sempre vão falar de Jó. Jó perdeu todos os seus bens, mas ele nos revela que antes ele só conhecia ao Senhor de ouvir falar. E quantos de nós não conhecemos o nosso Senhor simplesmente porque os nossos pais disseram que um Jesus morreu numa cruz por nós? Quantos de nós já ouvimos falar que existe um Deus no céu, mas nunca passamos a conhecer esse Deus que vive no céu? Ah, Deus, o Senhor não se revela a mim, o Senhor não fala comigo, eu oro aqui, oro por 1 hora e o Senhor não fala. Eu já vivi isso muitas vezes. Mas quantas vezes eu parei para ouvir o meu Deus? Talvez Deus não se revele face a face, nós podemos não ver a face dele, mas nós precisamos buscá-lo face a face ainda assim, porque o noivo vem. E quando ele vir, meu irmão, aqueles que permaneceram botando lenha no fogo, esses serão salvos e verão a glória de Deus. E eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei como está a sua busca com Deus, eu não sei como está a sua vida de intimidade com Ele, eu não sei se você conhece o seu Deus, o Deus de Israel, o Jesus que morreu numa cruz pela humanidade. Eu não sei se você conhece Ele somente de ouvir falar, ou se você conhece Ele de caminhar. Mas se você só conhece de ouvir falar, eu peço para que você mude isso, porque só serão salvos aqueles que estiverem com as roupas sem manchas. Só serão salvos aqueles que buscam a face do noivo. Tem um louvor que diz: precisa andar em santidade para ver a face do meu noivo. Simplesmente isso. Todos verão a glória dele, mas poucos permanecerão na eternidade com ele. Somente aqueles que o buscarem face a face, esses que permanecerem, esses sim serão salvos. Curva sua cabeça e feche seus olhos.